Para a gente fazer essa otimização de forma automatizada e garantir, ou pelo menos ter recursos matemáticos para nos levar ao menor erro possível, a gente vai utilizar bibliotecas de otimização. No Python, a gente tem uma série de bibliotecas que fazem isso e tem uma muito famosa, um conjunto de bibliotecas muito famosas que está dentro de uma biblioteca de cálculos de ciências gerais, de cálculos de matemática, engenharia e ciências no Python, chamada de SciPy. Então a gente vai importar, assim como a gente importa Matlib, né, que é uma Matplotlib, que é uma biblioteca maior e dentro dela tem a PyPlot, a gente usa esse caminho de importação. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai pegar, usar o from, e aí da biblioteca SciPy, então SciPy, da biblioteca SciPy Optimize, scipy.optimize, a gente vai importar o recurso da biblioteca chamado minimize. Minimize é uma função de otimização que ela vai pegar os parâmetros, a gente tem que criar uma função onde a gente coloca o parâmetro e ela retorna o erro para a gente. Essa função é chamada de função objetivo, que está o nosso objetivo de minimização, e ela vai, por meio de metodologias matemáticas bem precisas, estratégias de cálculo numérico, ela vai nos guiar para um mínimo local, nunca absoluto, porque existem muitos mínimos possíveis de ser alcançados, mas ela vai nos guiar a um mínimo local. Nunca não, provavelmente nunca chegar num mínimo global, mas num mínimo local a gente consegue utilizar. Para utilizar elas, a gente precisa de uma função onde a gente coloca os parâmetros que a gente quer variar e ela retorna os erros para a gente. Vamos definir essa função. Aqui a gente está com a nossa folha de trabalho de funções. Eu vou definir essa função aqui. Essa função é chamada de função objetivo. Sempre é muito comum dentro de otimização chamar ela de função objetivo, porque ela é uma função que tem o nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Minimizar o erro. Então essa função a gente vai chamar ela de FOB, função objetivo, e ela vai depender dos parâmetros. Para cada parâmetro que a gente colocar, a gente vai ter um erro diferente. Não é isso que a gente estava fazendo aqui embaixo? Variando os parâmetros e vendo o erro? É isso que a função vai fazer para a gente. Então a gente vai criar uma função que ela depende de parâmetros. Ela depende dos parâmetros que a gente colocar. Então o que ela vai fazer? Ela vai resolver o modelo com os parâmetros. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é exatamente o que a gente estava fazendo aqui embaixo. Ó. Ela vai resolver o modelo com os parâmetros. Então eu vou chamar o solve model. Ela vai resolver o modelo para a gente. Ela não precisa plotar, ela não precisa plotar os dados experimentais, mas ela precisa calcular o erro. Então, o erro recebe, calcula o erro e ela retorna qual que é esse erro. Só isso que nossa função tem que fazer. É basicamente o que a gente fez aqui embaixo. A gente dava algum parâmetro, calculava, resolvia o modelo e calculava o erro, imprimia o erro. Certo? Vou mostrar essa função aqui funcionando para vocês. Então, agora eu quero que FOB dos parâmetros que estão ali. Vamos imprimir a FOB dos parâmetros que estão ali em cima. Retornou 69. Se eu mudar o parâmetro aqui para 0,5, retornou 13. Se eu mudar o parâmetro aqui para 4, retornou 452. Então agora eu tenho uma função que eu colocando os parâmetros, lembra, a gente quer otimizar os parâmetros. Então para cada parâmetro que eu coloco aqui, eu retorno um erro instantaneamente, certo? Troca aqui para 10, o erro retornado é 6.500. Então, beleza, a gente tem a nossa FOB. Agora é muito, mas muito fácil usar o Minimize. Para o Minimize, para a gente usar o Minimize, a única coisa que a gente tem que ter é uma estimativa inicial
Isso aqui pode ser uma estimativa inicial 4, 50 e 10. E aí a gente simplesmente fala minimize, que já está importado. O que a gente quer minimizar? A gente quer minimizar o valor da função objetivo. Variando o quê? Os parâmetros. Simplesmente assim. Para a gente ver isso aqui funcionando, eu vou falar para ele imprimir, print. Toda vez que ele passar pela FOB, ele vai imprimir o erro e ele vai imprimir os parâmetros que estão sendo usados. Então, vou rodar isso aqui mais uma vez. Agora, usando esses parâmetros aqui, como estimativa inicial, sempre precisa de um parâmetro, porque é a partir daí. Porque ele não tem como saber aonde vai procurar, né? Porque a gente sabe que é 4, mais ou menos 4, 50 e 10, e não 40 milhões menos 0,5 e 80. Não, ele precisa ter uma área para começar a procurar. Então eu vou rodar isso aqui. Eu acho que eu não rodei lá em cima a importação, né? Vou rodar aqui a importação primeiro. E agora vou rodar. Olha o que ele está fazendo. Ele está procurando sozinho, ele está tentando minimizar sozinho para a gente o erro e ele não foi feliz nessa minimização. Embora ele falou que terminou de forma feliz, né? Ele conseguiu minimizar o erro, mas ele não foi muito feliz. Vai mudar a estimativa inicial. Porque isso aqui, as ordens de magnitude importam muito. A magnitude importa muito. Então eu posso colocar aqui 0,5. E agora eu vou rodar o minimize de novo. Nossa, ele não está conseguindo minimizar bem o erro. Ah tá, isso aqui também está numa ordem muito diferente, né? Então, pronto. Aí conseguiu minimizar e minimizar muito o erro, muito mesmo. Vamos dar uma olhada aqui então, como ele funciona. Em vez da gente ficar chutando os valores aleatoriamente, ele vai começar aqui, ó. Ele começou testando o que eu forneci para ele como estimativa inicial. 0,551. 0,551. Aí ele falou, bom, o erro deu 855. Aí ele foi testar a sensibilidade de cada uma das variáveis. Em vez de testar 0,551, ele testou 0,50000000151. Aí ele viu a sensibilidade, o que isso causava no cálculo, no erro final. Depois ele testou 0,5, 50,000001 e viu o que isso implicava no erro. Depois testou 0,5, 51,000001 e viu o que isso implicava no erro. A partir daí, ele tinha ideia de como pequenas variações em cada uma das variáveis influenciava no erro. Então ele falou, se uma pequena variação de 1 deu essa variação no erro, uma pequena variação nessa deu essa variação no erro e uma pequena variação nessa deu essa variação no erro, eu vou tentar jogar esse bem para baixo, esse bem para cima e calcular o erro. Olha, caiu de 800 para 500, ótimo. Aí ele continua nesse processo de forma iterativa e vai reduzindo o erro e variando os parâmetros, reduzindo o erro, variando os parâmetros, reduzindo o erro, até que em um momento ele tenta ficar saindo desse mínimo que ele achou aqui, né? Porque aqui estabilizou, o erro não está reduzindo a partir de um determinado momento, aqui, ó. A partir de um determinado momento o erro não está reduzindo mais, ele usa algumas estratégias para tentar reduzir mais, mas o erro não reduz mais. Tenta, não reduz, tenta, não reduz, e aí ele interrompe e finaliza o modelo. Finaliza a otimização, na verdade. E ele achou que os valores otimizados são esses parâmetros aqui. Vamos colocar aqui, ó. Parameters, recebe. Esses são os valores otimizados. 0,217, 49 e 2. Opa, esses aqui são os parâmetros otimizados. Vou mandar ele resolver o modelo. Vou fazer isso aqui, ó. Resolver o modelo e plotar os gráficos com esses parâmetros aqui para a gente ver. Então, tem os novos parâmetros, resolve os modelos com o parâmetro. Como que é o comando para plotar o gráfico? Plot model. Plot
ESP. O que aconteceu de errado aqui? Vou colocar certinho 0,49.6. Vai que tem algum erro aqui. Pronto. Mais uma vez eu com cara de besta aqui, né? Mais uma vez. Isso aqui não vai dar o erro certo, quer ver? VLT, print, calc, error. Olha aqui, deu 800 o erro. Óbvio que tem algum erro aqui, porque a gente estava usando exatamente esses valores, estava dando um erro pequeno. Nossa, quando as coisas não é para dar certo, não dá certo, né? Se eu rodar com esse. Parece que perdeu a sensibilidade, qualquer valor que eu estou colocando. Aqui está correto, com 0 está correto. Dois vírgula três. Ó, se eu estou colocando aos poucos aqui, está funcionando o negócio. 2,3 na verdade. Tá chegando perto. 0,2. Tá de sacanagem com a minha cara. Tem alguma coisa aqui muito óbvia que eu não tô vendo. Bem de mansinho ele tá indo? Nossa, vou ter... Ah, tá, ó. Aqui tá parameters. Por isso ele não tava carregando. Puta que pariu, gente. Não, ó, parameters, não parameters. Então tá bom. Esse valor aqui estava correto. Olha como ficou bom o ajuste. Calculamos então. Então temos os nossos valores aqui que otimizam, que nos dão as melhores condições possíveis. E notem como mesmo usando uma rotina de otimização, a gente tem que ter uma boa ideia da magnitude. Se a gente colocar em magnitudes muito diferentes, a gente pode ter um grande desafio, ó. Ele não conseguiu otimizar dentro dessas magnitudes. Embora ele tenha conseguido otimizar um dos valores, vamos ver com esses parâmetros aqui como fica. Agora vai funcionar, tá? Ó, ele conseguiu otimizar os últimos valores, está muito bom os últimos, que vem desse parâmetro aqui, né, que é o parâmetro do equilíbrio. Agora os primeiros valores ele não conseguiu otimizar muito bem. O que a gente pode fazer? A gente pode ir lá mudar esse aqui que a gente sabe que está certo, 2,7 mais ou menos ele colocou, e a gente pode mudar a ordem de magnitude dos outros parâmetros. Agora aqui, nossa, aqui ele conseguiu reduzir lindamente, hein? Mais do que estava antes. Vamos colocar esses valores aqui de x.
Está praticamente perfeito. O modelo ajustou praticamente perfeito. Olha que coisa linda isso aqui. Isso aqui está muito bom. Só esse ponto a gente vê, obviamente, que esse ponto aqui ele representa algum erro experimental. Tá claro que esse ponto aqui é um erro experimental. Mas no mais, olha que modelo, que ajuste mais bonito. Então a gente pode usar esses parâmetros aqui, da forma com que está aqui, para fazer simulações agora das condições desse reator. Muito legal, né? Bom, o que a gente fez aqui até agora é relativamente simples, porque a gente está otimizando uma única reação. Mas se a gente tivesse mais reações, se a gente tivesse mais componentes, porque notem, a gente está otimizando só a concentração celular, mas a gente poderia ter dados do substrato também e estar otimizando o substrato. O substrato aqui é só calculado, não tem real. Então na próxima aula a gente vai ver como otimizar, e aí vai ficar um pouquinho mais complexo, mas como otimizar com mais de um experimento.